Agora que Digital Circus acabou, eu gostaria de reviver uma arte que eu fiz há um tempo atrás, da qual eu me arrependo muito de ter feito. Você vai entender o porquê ao longo desse vídeo. A ideia era simples, se desenhar como o personagem que mais faz sentido com você de Circo Digital. E o que escolheram pra mim, porque óbvio que não fui eu que escolhi essa porra, foi o Jax. Você já sabe por que eu me arrependo de fazer essa arte, né? No dia que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente já faz uma semana que Circo Digital acabou, mas pra mim, o bagulho acabou hoje, né? Eu assisti o último episódio hoje e eu tô fazendo esse vídeo hoje. Então, a minha memória do episódio tá bem fresca. E... o que dizer sobre esse grande episódio? Eu não vou falar mal desse último episódio com toda a vontade que eu quero expressar aqui, porque se trata de uma série indie, de um estúdio pequeno, até onde eu saiba, e como artista, eu acho que, querendo ou não, a gente tem que valorizar esse tipo de produção, especialmente na época que a gente vive hoje em dia, né? Dito isso, Jax e seus amigos foi com certeza o pior episódio de Circo Digital, justamente porque ele focou no personagem mais desprezível de toda a... não franquia, né? De toda essa série. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas eu vou dizer que todas as informações que a gente recebeu nesse episódio, finalmente, sobre o passado do Jax, são coisas que a gente já sabia ou teorizava com quase 100% de certeza. E o fato de eu não considerar isso um spoiler de verdade só mostra o quão irrelevantes são essas informações. Basicamente, a gente sabia que o Jax era um otário e que ele era um coitado, e o que a gente descobre nesse episódio é que ele é um mega otário e um mega coitado. E na real, esse episódio faz o Jax parecer pior do que ele já era, sem equilibrar a balança, então ele só é mega otário e um pouco mais coitado do que antes. E isso é terrível para a imagem do personagem. E é por isso que eu me arrependo de ter feito uma arte minha como esse personagem. Como se não bastasse ser uma arte do Jax, ainda tem a minha cara associada a essa porcaria. Eu quero deixar bem claro que eu não escolhi esse personagem para ser o meu personagem. Eu queria fazer uma arte comigo de Pome. Só que, não, a Pome é outra pessoa, né? Porque é óbvio que você é a porra do Jax. E quando você vai fazer uma arte de você vestido como um personagem, vem a pergunta, né? Nossa, por que você escolheu esse personagem pra representar você? Aí com a Pome você pode dizer, ah, eu sou bonitinha, eu faço as coisas da Pome, sei lá. Com o Kinger, você pode falar que, ah, eu sou doidão, né? Eu sou inteligente às vezes. O que eu vou falar com o Jax? Que eu sou um pau no cu? E que, além de ser um pau no cu, eu sou um coitado também, não tem nada nesse personagem que seja redimível desde o começo da história. Eu acho que ele realmente não apresentou uma característica decente na personalidade dele desde que começou essa série. E aí, a minha imagem está associada a isso agora. No último episódio, que poderia ser o episódio que ia redimir ele, ou que ia pelo menos apresentar uma razão que justificasse até certo ponto as ações dele, ele só pareceu pior. E agora a minha imagem tá associada a isso, porque essa arte ficou boa, né? Então eu não posso só jogar ela fora. Mas, ao mesmo tempo, é de um personagem desprezível. Então eu não sei muito bem o que fazer aqui. E agora, falando da arte em si, eu tive um processo um pouco diferente com essa. Eu tirei uma foto minha no espelho, sem camisa, fazendo essa pose aqui, pra ter de referência pra essa arte. Já que o Jax usa aquele macacão escroto dele, eu tinha que ter uma foto minha majoritariamente sem as partes de cima da roupa para poder usar de referência decentemente. E aí tem duas coisas peculiares nisso, porque primeiro que eu não tô acostumado a me desenhar e segundo que eu não tô acostumado a me usar de referência como um todo, especialmente numa pose tão vulnerável como essa. Eu já usei minha mão de referência para desenhar mãos, eu já usei algumas poses da minha cara, por exemplo, para usar de referência, mas ter que ficar sem camisa na frente do espelho e tirar uma foto dessa é humilhante. Já não bastava ter que me desenhar como esse personagem. Agora, ter que fazer isso para conseguir sustentar o processo é pior ainda. Apesar disso, como qualquer pessoa tem mais facilidade em desenhar olhando uma referência, especialmente copiando a pose da referência, essa arte saiu muito melhor tecnicamente em todos os aspectos do que muitas das artes que eu faço mais livremente. E talvez com um pouco mais de importância associada à arte. Essa aí era para ser uma arte qualquer, então eu não tava me esquentando muito em fazer uma coisa muito boa, e acabou que talvez por conta disso também tenha saído melhor. E de novo, é frustrante que essa arte seja tão boa porque, né, tem todo o contexto que gira em torno do Jax e do Jax e seus amigos, o grande show do Jax, e eu não consigo mais olhar pra arte da mesma forma agora. E aproveitando que eu voltei a falar desse final,
insatisfatório. Tem uma coisa que muita gente fala sobre séries e filmes como um todo, que é o final não importa, ou a jornada é o que importa de verdade. Primeiro, que seu final já é uma merda, você mesmo aceitou, e segundo, que essa só é uma coisa muito estúpida de se falar. Não é tão simples assim. Toda a história tem início, meio e fim, na maioria das vezes, porque é necessário um início, um meio e um fim. E, por exemplo, se não tem um fim é porque o fim não é necessário. Bem raro de acontecer. Outra coisa é que se o final ele é ruim, ele acaba ressignificando tudo que você viu antes, né? Porque se você constrói a sua história para chegar numa conclusão, e toda a história é construída para chegar numa conclusão específica, do ponto A até o ponto B, e essa conclusão ou não chega de maneira satisfatória, você faz com que tudo o que veio antes pareça uma perda de tempo, porque toda a narrativa estava girando em torno de construir os personagens e o mundo para chegar nesse ponto final específico, no clímax da história. E se esse clímax é ruim, tudo que veio antes acaba sendo retroativamente ruim, por ser ou um desperdício de tempo, ou por perder valor narrativo, e é isso que acontece com o Circo Digital, né? O cara ele começa sendo um cuzão, os personagens ao redor vão meio que tentando acolher ele, tá sendo tudo construído pra ele ser acolhido e deixar de ser um cuzão, e aí no final ele só é um cuzão mesmo, e foda-se. Mas quem sabe eu não sou um doidão, né? Quem sabe eu não tô falando coisas loucas. Pode ser que na real esse final seja genial e eu só tô sendo um chatonildo. Mas enfim, deixa nos comentários o que você achou, eu acho interessante ver as suas perspectivas. Talvez tenha uma coisa boa que eu não percebi, ou uma coisa ruim que eu não percebi, o que é bem mais provável. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de uma coisa boa. Deixa eu pensar na coisa boa aqui. O cenário, a porra do cenário. Meu primeiro vídeo nesse canal foi sobre cenário, esse cenário veio antes daqueles que eu desenhei, mas aqui eu já estava demonstrando uma coisa que eu estava percebendo sobre cenários, que é esse negócio de complexidade. Para o seu cenário ser acreditável ou decente, você não necessariamente precisa ter uma iluminação muito foda ou ter cores muito boas. Às vezes é só questão de adicionar detalhe ou ruído no fundo. Eu acho que dá para falar que isso é parte do apelo das backrooms. Se o seu cenário ele tem uma estrutura específica, mas ele tá completamente vazio, você tem essa sensação de estranhamento ou de que aquilo não é necessariamente um lugar acreditável. E às vezes, como eu fiz nesse cenário, é só tu botar um monte de merda aleatória. Como o cenário é de Circo Digital, eu também tive a liberdade de colocar tipo uma bola, um triângulo ali que pareceu um cenário de Circo Digital. Mas eu acho que muitas vezes, se você não domina cenário, assim como eu não domino nem um pouco, é só tu tirar na sorte. Bota qualquer coisa, vê se funciona, se não funciona, bota outra coisa no lugar e eventualmente você chega no resultado que não fica tão distrativo ou destoante da qualidade da arte principal. E antes da gente finalmente ir para a arte principal, eu peço encarecidamente que você me diga o que você está achando da produção desse vídeo aqui. Se você acha que, por exemplo, esse overlay que está aqui em volta deveria ou não estar nos vídeos, se talvez eu devesse mudar algum detalhe, especialmente se você for artista, isso vai me ajudar bastante. E também não se esqueça de dar like no vídeo e compartilhar por aí, porque vai me ajudar bastante. Então vamos para a arte final. E essa é a nossa arte final, comenta aí o que você achou dela. E a conclusão é que eu não gosto do Jax, então não associem minha imagem a esse cara, tá? Foi só pela arte. Eu amo você e até o próximo vídeo.